Olá! Hoje nós vamos falar sobre a arte pré-histórica, especificamente a pintura rupestre. A origem da arte pré-histórica ela está no período Paleolítico Superior. A arte rupestre foi uma das primeiras formas em que o ser humano encontrou para expressar e registrar a sua história. Antes de entrarmos no assunto das pinturas rupestres, é importante nós localizarmos esse período paleolítico superior, né, dentro do tempo. O período paleolítico ele se divide em três períodos. Né? Nós temos o período paleolítico inferior, onde tem o desenvolvimento dos hominídeos, o Homo habilis e o Homo erectus. Né? Ele durou entre 3 milhões e 250 mil anos antes de Cristo. Eles já utilizavam utensílios e ferramentas, mas de uma forma que pudesse auxiliar eles nas necessidades que eles tinham, nada aprimorado, tudo bem simples. Né? Seguindo esse período vem o Paleolítico Médio, que se estendeu de 250 mil anos até 40 mil anos antes de Cristo. Nesse período há o surgimento do homem de Neandertal e do Homo sapiens, que conviveram juntos, né, ao mesmo tempo. Eles utilizavam utensílios e ferramentas também, só que de uma maneira mais aprimorada. Né? E nesse período também há a descoberta e o uso do fogo. Seguinte, que é o período em que há o surgimento da arte, é o período Paleolítico Superior, né, que durou entre 50 mil e até 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, os seres humanos produziam ferramentas mais aprimoradas, utilizavam utensílios mais aprimorados, anzóis, machados, dardos, e os grupos humanos eram mais complexos. Então, se tem registros dessas pinturas rupestres a partir do Paleolítico Superior. Esses registros, os mais significativos, foram encontrados na Europa, em particular no norte da Espanha e no sul da França. Eles datam aproximadamente de 25 mil anos antes de Cristo. Né? São a caverna de Altamira, na Espanha, e também a caverna de Lascaux, na França. Altamira foi descoberta em 1868 e Lascaux foi descoberta em 1940. A descoberta mais recente que se tem de registros de pinturas rupestres foram encontradas em 1994 no sul da França, na caverna de Chauvet, né, que foi ocupada por seres humanos em diferentes períodos. E a maior parte das pinturas encontradas foi realizada num período mais antigo, de 30 mil anos antes de Cristo a 32 mil anos antes de Cristo. Para obter as cores nas pinturas, os homens do Paleolítico Superior utilizavam óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue dos animais caçados. Utilizavam os dedos como pincéis, mas também há indícios de que eles produziam pincéis feitos com pelos ou penas de animais. Essas pinturas, elas ficam localizadas nos fundos das cavernas, nos fundos, né, no teto e também nas paredes laterais, mas tudo no fundo das cavernas, né, de uma maneira que elas ficassem ocultas. Acredita-se que fazia parte de um ritual mágico que tinha o propósito de assegurar uma boa caçada, né, porque eles reproduziam a imagem de um animal que pretendiam trazer para o seu alcance e dominá-lo simbolicamente, né? Ao matarem a imagem, eles julgavam ter matado o espírito do animal. Assim, a imagem só tinha utilidade até o momento da morte do animal. Tanto que foram encontradas imagens sobrepostas a essas, né? Como se eles desenhassem em cima. Após a morte do animal, aquela pintura já não tinha mais valor porque eles conseguiram, né, o objetivo deles. Na obra A Necessidade da Arte, Fischer, 2002, tenta explicar
por meio de algumas teorias, a origem dessas artes. Então, nós temos algumas teorias que tentam explicar a origem dessas artes, né? Temos a teoria da necessidade inata, que é a necessidade do homem pelo instinto da beleza, né? Provocando a sua exteriorização na estetização das coisas. Nós temos também a teoria da arte utilitária, em que a arte é o resultado do aperfeiçoamento, da busca da funcionalidade da ordem, né? Ajustando e adequando o objeto à sua perfeita finalidade. Por exemplo, uma lança, um objeto cortante, eles iriam modelando, organizando eles de forma que ficasse visualmente, ficasse esteticamente de acordo com aquilo que eles queriam, né? A teoria mágica ou religiosa, que é como eu expliquei anteriormente ali sobre alguns dos significados dessas pinturas no fundo das cavernas, né, em que as artes teriam a origem na evocação das forças sobrenaturais, né? Temos também a teoria da função expressiva, que é a busca da expressão do seu interior, que a arte é a expressão simbólica de uma cultura, né? A necessidade do ser humano de se expressar. E temos a teoria mimética, que o homem tem a tendência natural de imitar, né? Então ele registrava aquilo que ele via. E a teoria lúdica, como uma forma de se dispersar as energias acumuladas, uma forma de lazer. Após o período do Paleolítico Superior, inicia a Revolução Neolítica, que transformou profundamente a história da humanidade, né? O homem começou a cultivar a terra, né? O que garantiu a fixação do ser humano em um lugar específico e induziu a criação de manadas, né? O que influenciou o aumento da população e no estabelecimento das primeiras instituições, como a família e a divisão do trabalho. Aqui no Brasil, as gravuras encontradas, elas datam de 3 a 10 mil anos atrás e elas se concentram em maior quantidade na região nordeste do país. Rio Grande do Norte, Paraíba, onde tem maior concentração dessa pintura rupestre, né? No Piauí se encontram as figuras mais antigas. Os temas retratados nessas pinturas geralmente são ligados ao cotidiano, né? E acredita-se também que muitas cenas tinham caráter mágico religioso, né? Como uma preparação para algo que estivesse por vir, como a caça, por exemplo. Né? No Brasil existem 3 estilos predominantes dessa pintura, que são os traços geométricos, que são encontrados na tradição agreste, as figuras humanas, nordeste, e as gravuras na pedra, que formam a tradição itacoatiara. Vou apresentar agora para vocês as fotos, né, desses estilos e, na sequência, alguns locais onde são encontradas essas gravuras rupestres no Brasil. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.